Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a festa do evangelista São Lucas. São Lucas que nos deu um evangelho, e um evangelho tão especial porque ele teve contato direto com a Virgem Maria. Mas quem foi este evangelista? Quem foi este grande evangelizador do qual nós ainda hoje bebemos da fonte das riquezas, né, daquilo que o Espírito Santo inspirou? Nós sabemos poucos detalhes da vida de São Lucas, mas a gente pode deduzir bastante coisa. Veja só, em primeiríssimo lugar, nós sabemos, através do testemunho de São Paulo, que São Lucas era médico, né? Ele diz isso na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Né? Ele chama nosso querido médico, Lucas. Agora, nós sabemos também que São Lucas, tanto pelo seu nome como pela forma com que ele escreve o grego, que ele não era de origem judaica. Ao contrário dos outros 3 evangelistas, né, ele era grego. E isso já dá uma indicação bastante boa com relação à vida dele e à origem dele. Ou seja, Mateus, Marcos e João, eles eram de origem judaica. Os 3 evangelistas de origem judaica provavelmente conheceram Jesus. Mateus e João foram apóstolos. Marcos, é possível, segundo a tradição, que ele tenha conhecido Jesus no Horto das Oliveiras, né? Na hora que Jesus estava sendo aprisionado. Porém, São Lucas, é bem possível, provável, que ele não tenha conhecido Jesus. Uma tradição diz que ele fazia parte daqueles 72 discípulos que Jesus enviou em missão, e é por isso que a gente lê o evangelho de hoje, né, de Lucas capítulo 10, onde Jesus envia os 72 discípulos em missão, mas trata-se somente de uma tradição, e é muito pouco provável que São Lucas tivesse conhecido Jesus pessoalmente. Por que é que nós podemos deduzir isso? Porque no início do seu evangelho, São Lucas diz lá que ele fez uma longa pesquisa nas fontes diretas, né? Ele escreve o seu prólogo para Teófilo, esse amigo de Deus, onde ele foi diretamente nas testemunhas. E uma das testemunhas que São Lucas pôde ter acesso foi Nossa Senhora. Por isso o Evangelho da Infância, escrito por São Lucas, tem uma presença tão clara, né, de coisas íntimas de Nossa Senhora. E é assim que a gente vê que Lucas era grego, médico e não conhecia Jesus. Sendo assim, de onde é que São Lucas, né, foi conhecer as coisas de Jesus? Como é que ele se tornou discípulo de Jesus, se tornou cristão? O que nós sabemos pelos Atos dos Apóstolos é que ele tinha um relacionamento com São Paulo, né? E que ele é um dos companheiros de São Paulo nas suas viagens apostólicas. Por isso, existe uma teoria, uma hipótese, vejam só, é uma hipótese, mas que a gente não tem muita certeza, né? Que São Lucas seria um médico que foi formado na famosa escola de medicina de Tarso. Tarso, lá a cidade de São Paulo, onde São Paulo nasceu, né? Naquela época havia pouquíssimas escolas de medicina famosas. Tinha uma em Alexandria, tinha uma em Atenas, mas tinha uma escola de medicina em Tarso. Então faz todo sentido que Lucas, assim como Paulo, tenham morado em Tarso e que eles tenham se conhecido lá. Então, vamos, digamos assim, imaginar
né, que foi exatamente isso. São Lucas, grego, né, foi se tornando prosélito judeu, ou seja, foi conhecendo as coisas do judaísmo, né, foi seguindo a sinagoga, ouvindo pregações. Ele não era ainda cristão, ainda não tinha ouvido falar de Jesus. E então, finalmente, um belo dia, ele ouviu a pregação do Evangelho através de São Paulo. Você vai dizer assim, mas Padre Paulo, você não está, né, digamos assim, imaginando demais? Como é que o senhor sabe que São Lucas era prosélito judeu? Olha, no Evangelho dele, ele também mostra que ele conhecia profundamente a Bíblia do Antigo Testamento através da tradução grega dos 70. Né? Ou seja, ele era verdadeiramente um conhecedor da religião judaica. Então a gente vê que ele não era de origem judaica, mas conhecia a religião judaica. Mas não conhecia a religião judaica lá na origem, lá lendo em hebraico, falando aramaico, como Jesus falava, como Pedro falava. Ele era de língua grega e conhecia a religião através da tradução grega. Então, aqui a gente já tem uma boa pista a respeito daquilo que é a vida desse santo que nós estamos venerando hoje. Ele era um médico de origem grega que estava buscando a verdade, que começou a seguir a religião do Antigo Testamento. Deus foi preparando o coração dele até que finalmente ele se encontra com o convertido São Paulo. E aquilo é a conversão também de São Lucas. Né? Só que a gente já começa a ter algumas indicações e pistas do que é que São Lucas pode nos ensinar. Hoje é dia dos médicos. São Lucas é padroeiro dos médicos. E você que é médico, você que é médica, né, pode aprender de São Lucas o seguinte: busque a verdade. Tenha coragem de, como São Lucas, né, receber uma formação científica, médica, verdadeiramente profunda, sabendo que isto também pode levar você a procurar de forma mais profunda ainda a verdade. Porque a verdade do ser humano não para no seu corpo, não para no funcionamento do corpo, mas ela está numa realidade espiritual que os médicos não enxergam, mas veem os seus efeitos. Qualquer bom médico enxerga que o ser humano não é somente corpo, que se o ser humano não está bem espiritualmente, o corpo inteiro começa a adoecer. Qualquer bom médico enxerga que o problema não é só psicológico afetivo, porque senão os macacos teriam somatizações como nós temos, né? O nosso problema, às vezes, é espiritual mesmo. A falta de sentido de vida, a falta de um porquê para a nossa existência, a falta de encontrar o amor de Deus, que foi o que São Lucas encontrou quando encontrou São Paulo. São Lucas começou a seguir São Paulo de perto, a ponto de passar por grandes perigos, grandes perseguições, grandes dificuldades. Ele tinha tudo para se preocupar somente com a sua carreira mundana e ser um bom médico. Mas ele preferiu abraçar a verdade. Às vezes os médicos têm que fazer isso também. Sim, porque a classe médica, além de ser uma classe de pessoas que procuram curar as pessoas, ela às vezes se constitui também numa espécie de prisão para os próprios médicos. Ou seja, para não descontentar os seus colegas, por respeito humano, para agradar os seres humanos, muitas vezes médicos terminam quebrando o seu juramento. O seu juramento de não fazer o mal ao paciente, de indicar os melhores tratamentos,
de não indicar coisas que façam mal. Um médico precisa ter a coragem de São Lucas, a coragem de ser mártir, a coragem de seguir a verdade, mesmo que não seja muito popular. Até mesmo para seguir a verdade científica hoje em dia, se precisa da coragem de um mártir. Por quê? Porque num mundo onde se vive de ideologias e de oportunidades políticas, seguir Cristo na verdade, seja pela luz sobrenatural da fé na religião, seja pela luz natural da razão, através da ciência, é sempre um martírio. São Lucas mostrou com a sua vida que ele quis investigar a verdade a fundo. E ele escreveu 2 livros como grande historiador, o primeiro grande historiador do cristianismo. Ele escreveu não somente o Evangelho com a vida de Cristo, escreveu também os Atos dos Apóstolos com a vida da Igreja nascente. Investigou a verdade, pagou o preço da verdade. Você que é médico, faça o mesmo. Busque, investigue a verdade, mesmo se, como São Lucas, você precisar terminar a sua vida no martírio. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.